Eu quero convidar você nesse momento de estar me assistindo. Louvado seja o nome do Senhor, para nós fazer leitura na palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 3, e o versículo 14 e o 15. Louvado seja o nome do Senhor, que nos diz: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizesse isso, maldita serás, mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero meditar com você, diante dessa palavra, sobre o que nos diz aqui no versículo 15, que nos diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesse momento, pedir a misericórdia de Deus, e quero meditar com você sobre essas duas sementes. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui Deus diz: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir a graça de Deus, que Deus nos revele, louvado seja o nome do Senhor, a sua palavra, e meditar com você sobre essa semente. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos mostra que Deus deu a palavra para a mulher e para a semente. E Ele deu a palavra para a serpente e para a sua semente. E nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor, que uma semente, ela tem que germinar, louvado seja o nome do Senhor, e dar o seu fruto para ser identificado. E eu quero meditar com você, louvado seja o nome do Senhor, sobre essas duas sementes, que elas não foram tiradas da terra, elas continuam na terra, e elas, Jesus nos mostrou que nós conhecemos toda a árvore pelo seu fruto. E essas duas sementes, elas tiveram que germinar, porque esta é a lei de Deus, que toda semente ela germine e mostre, louvado seja o nome do Senhor, quem ela é pelos seus frutos. E aqui, se nós damos crédito à palavra de Deus, que a mulher tinha uma semente, louvado seja o nome do Senhor. Então a serpente seguramente também tinha uma semente. Bendito seja o nome do Senhor. E a semente da mulher era um varão que veio sem a participação do homem. Nós sabemos e conhecemos as Escrituras, a maneira em que veio a semente da mulher. E ali veio o Senhor Jesus Cristo, que era a semente que Deus tinha dado aquela palavra que estava ali na mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a semente da serpente terá que vir no mesmo plano, e será outro varão. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Será outro varão que tem que vir sem a participação do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos examinar nas Escrituras e nós vamos ver
que essas duas sementes, elas estão identificadas na terra, bendito seja o nome do Senhor, e nós conhecemos essa semente pelos frutos, bendito seja o nome do Senhor, que elas produziram e se identificaram. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós sabemos que a semente da mulher foi Cristo, que veio pela participação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A parte da manifestação do homem. Bendito seja o nome do Senhor. Ele foi identificado pelos frutos e teve a relação com Deus, crendo em toda a palavra. Esta é a identificação da semente de Deus. E agora nós vimos ali que Deus deu uma palavra para duas sementes. E essa outra semente, bendito seja o nome do Senhor, ela se identificou pelos seus frutos. A semente da serpente foi identificada em Caim e mostrou quem era. Quando assassinou o seu irmão Abel e o mostrou o seu temperamento quando foi confrontado com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Começou ali essas duas sementes se identificar pelos frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Adão conheceu carnalmente a Eva, a serpente já tinha conhecido. E o que nasceu desse ato foi Caim. Veja em 1 João, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 3, nós vamos olhar na primeira epístola de João, no capítulo 3, e o versículo 12, e nós vamos ver e vamos conhecendo essas duas sementes que germinaram na terra e estão produzindo seus frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nos diz, na primeira epístola de João, no capítulo 3, e o versículo 12, como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós temos, olhando pela palavra de Deus, e nós temos tomando conhecimento daquelas duas sementes que estavam ali, quando Deus, ele deu a palavra ali para Eva, e deu a palavra para a serpente, e deu uma palavra para a semente que Eva ia trazer, e deu uma palavra para a semente da serpente. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vimos, no versículo 13, que nos diz: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passemos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós estamos vendo, bendito seja o nome do Senhor, essas duas sementes na terra. A semente da serpente, que veio através de Caim, e a semente de Deus, que estava ali em Eva, que veio através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E essas duas sementes, como eu já disse, elas continuam produzindo seus frutos. E hoje nós estamos vivendo numa confusão, e é necessário que nós conheça a palavra de Deus e receba de Deus a revelação, para que nós saiba aonde nós estamos
se nós estamos seguindo e dando os frutos da semente que vem de Deus, tem que dar, ou se nós estamos produzindo os frutos da semente da serpente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos olhar, bendito seja o nome do Senhor, lá em João, no capítulo 8, e o versículo 45, e vamos continuar olhando para essas duas sementes e vamos conhecer pelos frutos, louvado seja o nome do Senhor, qual é a semente, bendito seja Deus, da serpente e qual é a semente que vem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos olhar aqui no livro de João, no capítulo 8, louvado seja o nome do Senhor, e no versículo 45, que disse Jesus: mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Nós vimos que essas duas sementes, elas germinaram na terra e produziram os seus frutos. A semente de Deus, ela produziu o fruto que vem de Deus, que crê na sua palavra, e a semente da serpente, ela produziu um fruto que não aceita, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus. Como estava ali Caim e Abel. Nós vimos que os dois, louvado seja o nome do Senhor, os dois eles foram oferecer sacrifício a Deus, tanto Abel como Caim. Mas Abel, ele tinha a revelação de Deus e ele fazia parte da semente de Deus e ele levou um sacrifício perfeito, como Deus requeria, que era um sacrifício de sangue. Mas Caim também, ele foi na presença de Deus, mas de costa virada para a palavra, não aceitando a vontade de Deus, e foi oferecer um sacrifício dos frutos da terra. E nós estamos vendo hoje que continua o fruto dessas duas sementes oferecendo a Deus sacrifícios, mas nós conhecemos pelos frutos, nós conhecemos qual é a semente de Deus e qual é a semente da serpente. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nos disse Jesus: mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós estamos vendo que existe esses dois frutos. Existe o fruto da semente da serpente, que não vem de Deus. E esse não crê, louvado seja o nome do Senhor, na palavra de Deus, e rejeita a palavra de Deus, mas existe aquele fruto, bendito seja o nome do Senhor, que veio da semente que estava ali na mulher, que é Jesus Cristo, e ele veio para viver, louvado seja o nome do Senhor, de toda a palavra de Deus. E todo aquele que vem gerando
dali daquela semente, que é chamada os filhos de Deus, ele aceita a palavra de Deus como Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, ele viveu de toda a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos vendo um mundo religioso que vão seguindo denominação, com seus estatutos, com a sua doutrina, fora da palavra de Deus. Não aceito, bendito seja o nome do Senhor, a palavra que veio de Deus para conduzir os verdadeiros filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui no livro de João, no capítulo 10 de João e o versículo 26, nós vamos ver o que nós encontramos aqui. 10 e 26 de João. Vamos ler o 25. E respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui, meu querido irmão, nós estamos identificando essas duas sementes. A semente da serpente, que veio e gerou Caim, e trouxe a morte, e trouxe a desobediência. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vimos que a semente de Deus, bendito seja o nome do Senhor, que ela vem aceitando a palavra de Deus, e ela vem para viver, louvado seja o nome do Senhor, de toda a palavra de Deus. Agora nós estamos vendo no mundo o fruto da semente da serpente. E o mundo tem mergulhado, bendito seja o nome do Senhor, nesse mundanismo religioso, e não olho mais para a palavra de Deus, e nós estamos vendo aonde que está indo esse sistema religioso, que está ali como estava Caim, oferecendo a Deus um sacrifício fora da palavra de Deus. E o mundo está indo nesse caminho da semente da serpente, não crendo e não aceitando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. De costa para a palavra de Deus, e nós estamos vendo que esse é o fruto da semente da serpente, que germinou na terra e encheu a terra desse falso caminho. E nós estamos vendo hoje toda a sorte de pecado e de mundanismo, de negociação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o fruto da semente que veio de Deus, ele continua aqui na terra, produzindo, louvado seja o nome do Senhor, fruto para o reino de Deus. Trazendo, louvado seja o nome do Senhor, verdadeiros filhos de Deus, verdadeiras filhas de Deus. E é necessário que nós conheça e olhe de frente para o que está acontecendo no mundo, para que nós possa entender, louvado seja o nome do Senhor, a vontade de Deus, e nós possa seguir olhando para os frutos
da semente que veio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vimos em 1 João, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 4 e o versículo 5 e o 6, vamos continuar olhando e conhecendo pelos frutos, louvado seja o nome do Senhor, qual é a árvore que nós estamos seguindo, qual é a semente que nós estamos produzindo o seu fruto, para que nós possamos sair desse mundo de horror que nós estamos vendo hoje no mundo. Aqui nós vimos em 1 João, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 4, versos 5 e o 6. Do mundo são, por isso falo do mundo, e o mundo ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Aí vem, louvado seja o nome do Senhor, essas duas sementes, revelando pela palavra de Deus os seus frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a semente que vem de Deus, bendito seja o nome do Senhor, ela vem produzindo os frutos para identificar, louvado seja o nome do Senhor, a semente que Deus semeou na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver e conhecer os frutos que essas duas sementes estão produzindo na terra. Nós subimos examinando as Escrituras que Adão, antes de conhecer a sua mulher, louvado seja o nome do Senhor, a serpente já havia conhecido. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz em Gênesis, no capítulo 4, e o versículo 25, que há 3 filhos que nasceram de 2 atos de conhecimento carnal de Adão com Eva. Agora, sendo que a Bíblia é perfeita e exata palavra de Deus, isso não é um erro, mas é um registro para a nossa iluminação. Bendito seja o nome do Senhor. Sendo que nasceram 3 filhos, porém Adão só teve 2 atos com Eva. Deus tem registrado, louvado seja o nome do Senhor, isto desta maneira tão exata, para nos mostrar algo. A verdade é que Eva teve em si 2 filhos, gêmeos, de 2 fecundação, com fertilização dos ovos em dia separado. A Bíblia diz que Eva é a mãe de todos os viventes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não diz que Adão é o pai de todos os viventes. A Bíblia afirma em vários lugares que existem filhos do diabo. Vimos em 1 João 3 e 10, e vimos o verso 12, a afirmação de Caim. Vimos o que disse Jesus a respeito dos filhos do maligno, em Mateus 13 e o versículo 38. Veja no livro, bendito seja o nome do Senhor, de Caim, vimos o que diz Jesus a respeito dos filhos do maligno. Vimos o que diz Jesus a respeito dos filhos do maligno. Mateus 13 e verso 38.
Veja no livro de João, capítulo 8 e 44, Jesus não podia afirmar que existia filhos do diabo, se não existisse sua semente na terra. Agora vamos examinar, louvado seja o nome do Senhor, quem é o diabo que falou Jesus. Vimos Apocalipse 12, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, e Deus desfez a antiga besta, louvado seja o nome do Senhor, que era reta, para que nunca mais tivesse um caminho para Satanás. E fez com que ela vivesse se arrastando em forma de víbora. Agora observe a semente da serpente, é conhecida por não aceitar a palavra de Deus. Vimos João, quando ali Jesus disse em João, capítulo 8 e 44, Jesus nos revela pela sua palavra. Eles estão pregando divórcio, separação e toda sorte de mundanismo. Disse Jesus em João 8 e 47, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você, meu querido amigo, ao me acompanhar nessa meditação pela palavra de Deus, você possa ver os frutos que está produzindo esse rebanho aonde você está seguindo, e você vai ver se você está seguindo a semente da serpente, que vem produzindo esse horror na terra, ou se você está seguindo a semente que vem de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e você está dando fruto de filhos de Deus. E que Deus possa te abençoar ao ouvir essa mensagem, e você possa se voltar, louvado seja o nome do Senhor, a olhar para a palavra de Deus e não seguir o caminho da semente da serpente, que ela vem de costa para a palavra de Deus, sameando o mundanismo, a prostituição, o divórcio e toda a sorte de pecado que nós estamos vendo no mundo. E que Deus lhe abençoe, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.